O exercício da democracia na tela da sua TV Atalaia continua. Nesta terça-feira, a gente segue essa nossa rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa capital, Aracaju. Nosso entrevistado de hoje é Márcio Macedo. Márcio Macedo é do PT, o Partido dos Trabalhadores. Ex-deputado federal, tem 50 anos, ele é militante do PT desde a década de 80. Formado em biologia, ele foi superintendente do IBAMA aqui em Sergipe, secretário municipal e de Estado. Ele também já presidiu os diretórios municipal e estadual do PT e foi vice-presidente do Diretório Nacional da sigla. Nós recebemos o candidato a partir de agora com muita honra. Seja bem-vindo, candidato, estabelecendo esse distanciamento respeitoso e tão necessário. Boa tarde, você vai bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação. E boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado pelo convite e agradeço a toda a equipe. Vamos aproveitar bastante o espaço, candidato, e eu já te pergunto, qual seria a diferença para o nosso telespectador, para o nosso eleitor, para a nossa eleitora, o que diferenciaria essa proposta do PT com relação à gestão da Prefeitura de Aracaju? O que vai diferenciar vocês? Sérgio, primeiro eu queria começar essa nossa entrevista me solidarizando com as vítimas da Covid-19 no nosso município. Me solidarizar com a dor das famílias. São mais de 740 pessoas que perderam as suas vidas. Por trás desses números tem dor, tem família. Eu quero aproveitar também para agradecer aos profissionais de saúde que estão nessa luta, arriscando as suas vidas para proteger outras vidas. E uma das diferenças é essa: a Prefeitura não agiu adequadamente no enfrentamento da Covid-19. Por quê, candidato? O que Porque não aconteceu, fez na sua uma opinião? UTI, recebeu 140 milhões do governo federal. Só conseguiu gastar 28%. Mostra uma incapacidade de gestão grande, uma incompetência. Não teve condições de gastar nenhum recurso que chegou. Então, ela não fez uma UTI, não comprou um respirador, fez um hospital de campanha sem UTI, que está os problemas que toda a sociedade está acompanhando aí, não do ponto de vista da saúde. Do ponto de vista da proteção aos mais vulneráveis, não distribuiu cesta básica de forma honrada, decente, não criou renda básica para acudir as famílias que estavam passando fome, não teve uma renda mínima para os profissionais liberais que pararam as suas atividades, como taxistas, motoristas de aplicativos, feirantes, pedicure, manicure. Então, o pequeno e médio empresário que fecharam as suas portas, mais de 1.400 não reabriram agora, isto é, faliram por falta de uma ação do poder público adequado. Que poderia fazer o quê? Se eu fosse prefeito... Exatamente. O que o PT faria de diferente que não foi feito? Se eu fosse prefeito, falaria, e serei, com a força do povo e com fé em Deus, faria exatamente o contrário. Tem toda diferença. O prefeito atual, ele abandonou o projeto original que o levou até a prefeitura. O projeto que Deda começou lá atrás. Então, primeiro, nessa pandemia teria sido uma ação diferente. Eu tinha criado o Bolsa Família Aracaju, que nós vamos criar quando nós chegarmos lá, para atender essas 25 mil famílias que vivem na pobreza no nosso município. Algumas, Sérgio, sobrevivem com menos de R$80, isto é, abaixo da linha da pobreza. Então é necessário que essas pessoas sejam... Nós vamos ter que ir atrás dessas pessoas para dar dignidade, para dar o Bolsa Família Aracaju, para ajudar as pessoas a saírem dessa situação grave de pobreza. Uma outra coisa é o incentivo aos profissionais liberais do nosso município. A micro e pequena empresa precisa ser incentivada. Nós vamos ter um plano que possa gerar o desenvolvimento, impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Criar um fundo de aval que possa facilitar o crédito desses micro e pequenos comerciantes. Eu vi agora o secretário, antes de eu entrar aqui, anunciando, isso é uma fake news. Ele passou a pandemia toda, não fez nada, o recurso está aí e agora, na véspera da eleição, tenta criar uma situação que vai fazer. Todas as obras ainda é por fazer. O cara ficou 16 anos e ainda fala do futuro e ainda fala nas obras que nem saíram do papel.
como da Mangabeira, como a maternidade que está em curso. Então, assim, o que nós queremos é fazer um projeto que tenha como centro as pessoas. Mas me ocorre o seguinte, sem interromper, vocês não eram aliados até então? O que aconteceu? Em que sentido e em que nível aconteceu essa ruptura? Éramos e apoiamos, porque tinha um compromisso dele com o PT e com o povo de seguir o projeto que Marcelo Deda começou. Um projeto, por exemplo, de participação popular e do orçamento participativo, do qual eu fui secretário de Deda na prefeitura, que nós implantamos o orçamento participativo e o povo decidia onde que eram gastos os recursos da prefeitura, isto é, o povo estava no orçamento da prefeitura. Ele abandonou completamente. A educação, do qual a minha vice, a professora Ana Lúcia, que todo Sergipe sabe, conhece e respeita, uma mulher honrada, decente, na luta dos trabalhadores, foi secretária de Educação com Deda, quando Deda era prefeito. Então, nós somos coautores daquele sucesso que foi a administração de Deda e que a cidade conhece. Então, assim, a educação hoje com o prefeito foi considerada agora nos índices do IDEB como a pior das capitais do Brasil, ficou em último. O que é que nós queremos? Eu e Ana Lúcia, que somos professores, nós vamos transformar a educação de Aracaju na primeira das capitais do Brasil. Candidato, na melhor educação do Brasil. Sabe por quê, Sérgio? Sim. Porque os filhos do povo, os filhos do pobre, têm direito de ter uma mesma educação, com a mesma qualidade que os filhos dos ricos. Você está compreendendo as diferenças? Então ele abandonou esse projeto histórico, ele caiu nos braços das elites. Então não dava para a gente continuar, querido. Nós tentamos fazer com que ele ficasse do lado do povo, sim, mas ele não ficou e nós seguimos o nosso caminho e é por isso que o PT tem candidato a prefeito, chama-se Márcio Macedo, número 13. Candidato Márcio, eu observo você citando o Deda. Na verdade, bem antes de estar aqui em Aracaju, já admirava o trabalho de Marcelo Deda em nível nacional, uma lenda dentro de todo o cenário nacional político brasileiro. Em que sentido ele inspira vocês, ele influencia nessa jornada? Como está essa situação relacionada a essa figura mitológica que é o Marcelo Deda? Sérgio, eu tenho e digo todo dia à minha família e agradeço a Deus por ter entrado na política pelos braços de Marcelo Deda. Eu tive uma escola extraordinária, que foi Deda e Zé Eduardo Dutas. Homens que utilizavam política como instrumento de transformação da vida das pessoas, com ética, com seriedade, com honradez. É isso que eu sigo na política. Então, eu cheguei, quando eu era adolescente ainda, eu queria ser Deda, porque era o exemplo de política que eu sempre tive. E a história e a minha entrada no PT levou eu conviver com Deda, fazer política com ele, aprender com ele, militar com ele dentro do partido, ser secretário dele, como eu fui do orçamento participativo na prefeitura, ser secretário dele no Estado, como eu fui do meio ambiente e dos recursos hídricos. Então, essa é a minha escola. Então, é isso que nós queremos que a cidade volte a experimentar. É o que deu certo num passado recente e que poderá dar certo mais e melhor com essa nova geração de petistas que estão chegando. Então, o que nós queremos é resgatar o projeto que o PT começou lá com Deda, e comigo como secretário, com Ana Lúcia como secretária, com Rogério como secretário, que a gente possa trazer de volta e fazer Aracaju ser feliz de novo. Eu estou conversando contigo e namoro aqui o nosso cronômetro, porque o tempo aqui é muito ágil, a conversa é boa e ela vai realmente sendo muito dinâmica. Nos diga a respeito das prioridades. Quais são as prioridades estabelecidas caso você vença essas eleições? Então, a primeira coisa que eu falei é cuidar das pessoas com políticas públicas. Então, primeiro, saúde é fundamental. Nós precisamos recuperar aquele modelo de saúde básica que Deda e Rogério fizeram no passado, que a gente pode agora fazer muito melhor ainda, de forma que as pessoas tenham um atendimento no hospital decente, que possa ter um centro de diagnóstico, que as pessoas sejam identificadas a sua doença e que seja cuidado e que tenha remédio, que nós possamos ampliar o número de saúde, de unidades básicas de saúde, o número de equipe de saúde da família, que a gente possa ter um atendimento como tinha no passado na casa das pessoas. Então, saúde é fundamental, porque nós estamos atravessando uma pandemia. Aliás, peço muito cuidado das pessoas com isso ainda. Eu quero atravessar de mãos dadas com o povo, porque hoje está muito difícil, mas nós teremos tempos muito difíceis no pós-pandemia. Então, nós vamos atravessar de mãos dadas, cuidando das pessoas. Saúde é fundamental. Educação, que são 2 professores que eu acabei de falar, que nosso objetivo é transformar Aracaju na de melhor qualidade de educação do país.
Uma outra é a proteção dos que mais necessitam, das pessoas que estão passando fome na periferia de Aracaju, das pessoas que precisam do poder municipal para ter acesso à dignidade. Então nós vamos criar o Bolsa Família Aracaju. E depois um auxílio a micro e o pequeno empresário que está completamente abandonado e que precisa gerar o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu já lhe dei 4 pontos fundamentais do nosso programa de governo. E nós temos 30 segundos para as suas considerações finais. 30 segundos. Eu queria agradecer, eu queria me dirigir a você, meu amigo e minha amiga da cidade de Aracaju, e pedir um voto de confiança. Aqui quem está falando é Márcio Macedo. Eu sou do